Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Nacional de Municípios. Agradeço naturalmente também todos os contributos que a Associação Nacional de Municípios também já deixou a esta Comissão relativamente a esta matéria. Eu queria começar por dizer o seguinte. A realidade das Assembleias Distritais é muito diversa no nosso país e acho que não podemos ignorar isso. Se há umas que efetivamente estão inativas e que não têm património nem trabalhadores, é um fato. Há outras que estão inativas, mas que ainda têm património e têm trabalhadores. E há ainda algumas, embora mais residual, que funcionam plenamente. Que têm os órgãos constituídos, que têm serviços, que têm trabalhadores, que têm atividade, que têm relação com a população. Ou seja, isto para dizer que estamos a tratar de um problema que, com estas realidades muito distintas, que exige que, obviamente, que a solução a encontrar-se que tenha em conta, efetivamente, estas diferenças. E não podemos ignorar que, por exemplo, Setúbal, e é do concelho de onde eu sou eleita, que tem um museu, que faz trabalho de pesquisa de arqueologia, que tem serviço educativo e trabalha com escolas, que os órgãos estão eleitos e reúnem regularmente. Esta é a verdade. Eu só comecei por aqui para chamar a atenção, e era aqui que eu queria chegar, que as soluções a encontrar são soluções que convém que tenham em conta estas diferenças e convém que nas soluções que o Governo se propôs a encontrar, que não ignore estas realidades e estas mais-valias que existem e que são uma realidade. Infelizmente, há em muitos sítios que já assim não é, mas neste sítio concreto, podemos falar em Beja, podemos falar em Lisboa, tem uma situação também diferente, ou seja, que convém que se respeite também este trabalho que é desenvolvido e que é reconhecido também do ponto de vista, não só nos aspectos educativos, mas do ponto de vista da investigação, inclusivamente, que é realizado por estas Assembleias Distritais. Por isso, eu penso que as questões são mais complexas do que simplesmente vamos lá ver quem é que fica com o património, com os trabalhadores, para pormos fim a isto de uma vez. Salvo seja, eu penso que o que está colocado pelo Governo é de facto um esvaziamento das suas competências, esquecendo um conjunto de competências que estas Assembleias tinham quando foram criadas, não põe fim pura e simplesmente porque a Constituição não o permite, aliás, e isso também está lá escrito no próprio projeto. Mas isto, na nossa perspectiva, são matérias complexas e deve merecer naturalmente a nossa reflexão, porque em todo este processo penso que não se quer perder todo este trabalho que é desenvolvido, que ainda hoje é desenvolvido por algumas destas Assembleias. E as nossas preocupações têm muito a ver com isto, porque a solução que o Governo aqui coloca, na nossa perspectiva, tem muitas fragilidades. Não é? Tem muitas fragilidades. E eu queria aqui colocar alguns aspectos. Nós abordámos estas matérias quando foi a discussão da Generalidade aqui na Assembleia da República, no plenário, não vou repetir, mas gostaria que a Associação de Municípios pudesse ainda assim pudesse referir pelo menos a dois, três aspectos que nós vamos aqui colocar. Um primeiro aspecto que gostaria de colocar prende-se com a questão do tempo. O prazo foi alargado, a versão inicial, ou seja, para a tomada da decisão e para a concretização de todas estas mudanças. O prazo foi alargado, é um fato, na versão inicial creio que era 30 dias, estão 120 dias, mas se ainda assim, e esta era uma opinião que eu gostava que a Associação de Municípios pudesse aqui, ou seja, dar a sua opinião, se os 120 dias são efetivamente suficientes. Porque a gente estamos a falar, não é só decidir quem é que fica com o quê, não é? Ou seja, exige reunião da Assembleia Distrital, exige aceitação por parte da entidade que fica, que, pela lei o município ou a entidade intermunicipal, caso seja o município, exige que haja decisão por parte da Assembleia Municipal, e bem, não estou a criticar esse aspecto, mas 120 dias para a convocação de todos estes órgãos parece-me curto.
Mas mais do que a convocação dos órgãos, nós estamos a falar da transferência de um conjunto de encargos para, e se for no caso dos municípios, no meio de um ano civil, quando todos os instrumentos de gestão estão aprovados e que provavelmente assumir trabalhadores, assumir serviços, assumir ativos ou passivos, consoante a situação de cada um deles, tem implicações no orçamento, tem implicações ao nível das atividades, tem implicações no mapa de pessoal. E parece-nos a nós que não é execuível que assim seja. Gostava de ouvir a opinião da Associação de Municípios e se de facto não valeria a pena que, se a solução for a solução, por exemplo, para um município, que isto possa, pelo menos, não estou a dizer que é esta a posição do PCP, estou a colocar, há várias hipóteses que efetivamente podem ser trabalhadas, mas a Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais colocava como baliza, por exemplo, com a alteração do ano económico, e quando se preparar os novos instrumentos de gestão, que possam os municípios prever já estes encargos e não ser assim apanhados a meio de um ano que já está a decorrer, com as implicações que isto tem. Esta era uma das questões que gostaria de colocar. A segunda questão tem a ver, de facto, o Sr. Presidente da Associação de Municípios já teve a oportunidade de se pronunciar aqui, mas com esta questão, se efetivamente se pretende que, se é esta a vontade por parte do Governo, que uma das entidades receptoras sejam os municípios, tem que excepcionar os municípios do conjunto de restrições que a Lei do Orçamento de Estado impõe, porque não é compatível. Não é compatível pretender-se, como está aqui no projeto de lei, da proposta de lei do Governo, que os municípios assumam, podem ser uma das soluções, mas assumam esta responsabilidade, mantendo imposições de trabalhadores, mantendo imposições ao nível do endividamento, mantendo imposições ao nível dos pagamentos em atraso, da lei dos compromissos, ou seja, não é compatível. Por isso, ou não é séria a proposta do Governo, e de facto não é isso que se pretende, e que se pretende que vá para outro nível, ou então falta aqui efetivamente essa mesma, excepcionar os municípios desse conjunto de imposições que o Governo impôs pelo Orçamento de Estado. Terceira questão que eu gostaria de abordar, quando se falava aqui, e o Sr. Presidente falou, da questão da universalidade, o indivisível, divisível. A preocupação que aqui se coloca, eu do que percebi da sua intervenção, e peço só que confirme se é isto, que é, em relação aos trabalhadores, ou seja, quem ficar com o serviço ou quem ficar com determinado património que tenha trabalhadores alocados, fica com os trabalhadores. É dessa forma que na solução ou na proposta da Associação de Municípios resolvem a questão dos trabalhadores, não é? Pronto, ok. Só queria perceber se era efetivamente isso que tinham referido, porque na nossa perspectiva, no meio de tudo isto, há muitas intervenções e obviamente há um interesse grande em relação ao património, porque as Assembleias Distritais de facto têm um património muito valioso, mas não podemos esquecer dos trabalhadores de todos. De todos os trabalhadores e efetivamente garantir que o seu posto de trabalho é salvaguardado. E uma última nota, aqui não é tanto questão, mas dizer que efetivamente partilhamos da preocupação da Associação Nacional de Municípios no que diz respeito à autonomia do poder local. Há pouco a senhora deputada do PSD colocava... Vou mesmo terminar. Colocava a questão da pronúncia, se a autonomia tem a ver com a não pronúncia. Eu acho que mais que a não pronúncia é de facto a norma imperativa que diz que quando não há pronúncia vem para os Estados. E eu acho que isso é que não pode, não pode ser, ou seja, não pode haver uma decisão à margem dos municípios e dizer só que partilhamos desta preocupação parte da Associação de Municípios. Peço desculpa por ter de facto estendido na intervenção, não era a minha intenção.